Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. A palavra do Senhor diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, cada um de nós vive da maneira que julga melhor para si. Não é verdade, irmãos? Nós tomamos escolhas, tomadas de decisões na nossa vida que nós julgamos ser a melhor para nós. Não é verdade, irmãos? O problema, meus queridos, é quando nós tomamos as decisões erradas. Não é, irmãos? Quando nós focamos naquilo que não vai nos trazer benefícios duradouros. Há pessoas que vivem a sua vida, irmãos, focado no trabalho, né? Muitos deles não estão focados nem na sobrevivência, nem no dinheiro que pode conseguir, mas no trabalho em si. São chamados workaholics, né? Estão focados no trabalho de uma maneira até um ponto que chega e vê que isso é fugaz. Não é, irmãos? Chegou um tempo na minha vida, irmãos, que eu trabalhava numa instituição financeira, eu tinha um horário bom, mas eu chegava lá, irmãos, de 7 da manhã, saía 8, 9, 10 horas da noite, né, porque eu gostava do trabalho, do serviço, né, que realmente me agradava, aquela coisa. No dia que eu precisei da empresa, a empresa chegou para mim com a cartinha: demitido, acabou-se, né? E eu fiquei assim, mas nem nada, acabou. Seu setor foi desfeito, né? Foi diluído. E aí, irmãos, eu fiquei de fato vendo navios, né? Eu fiquei vendo um bocado de Silvio Santos assim, né? Era a empresa do grupo Silvio Santos. Então, irmãos, nós vemos que, né, as pessoas tomam decisões nesse sentido, outros vão pela aquisição de bens, né, aquisição de dinheiro, não é assim, irmãos? Acaba vendo que tudo isso é fugaz também, porque o dinheiro se acaba, não é? Chega de repente uma crise financeira, leva tudo e enfim. Não é assim, irmãos? Outras pessoas vivem para o divertimento, não é, irmãos? E essas pessoas acabam vendo que isso é tudo pior. Mas, irmãos, eu estou falando tudo isso, irmãos, porque quando nós não temos um norte, quando nós não sabemos o que é bom realmente para a nossa vida, a gente fica perdido. Mas diga assim: glória a Deus, glória a Deus, porque eu tenho um norte. Sabe qual é o norte, meu irmão? Você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E agora você não vive mais para essas coisas fugazes. Agora você vive para o reino de Deus. Diga glória a Deus de novo, irmão. Isso é fantástico, né? Não que a gente não vá se divertir, não que a gente não vá trabalhar, nem ganhar dinheiro, nem querer, né, coisas boas para nós, não, de jeito nenhum. Mas esse não é o foco da nossa vida. Então, para o crente, irmãos, o que é vital é saber viver da forma certa. Não é, irmãos? Porque alguém pode dizer assim: oxe, mas peraí, eu não já recebi Jesus? É um paraibano, vocês já viram, né? Porque eu disse oxe logo no começo. Então ele vai dizer: oxe, eu não recebi Jesus, então está tudo certo. Não, meu irmão, porque nós vemos por aí pessoas que se dizem cristãs, mas estão vivendo da maneira errada. Não é assim, irmãos? Mas diga assim: louvado seja Deus. Louvado seja. Porque eu tenho a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina a viver da maneira correta. Isso é que é maravilhoso, né, irmãos? Porque o Senhor nos providenciou tudo o que nós deveríamos saber para vivermos da maneira correta. E eu poderia, irmãos, abordar N coisas aqui. Eu poderia abordar N textos, mas decidi abordar esse texto da carta de Paulo a Tito, que talvez resuma tudo o que é viver da maneira correta. E eu elenquei aqui, irmãos, 3 coisas que nos faz viver da maneira correta. A primeira delas, meus queridos, está no versículo 11. Acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. A primeira coisa, irmãos, que nos faz viver da maneira correta é a consciência de que a graça nos alcançou. Que coisa maravilhosa! A consciência de que a graça nos alcançou, irmãos. Certo autor, ele já é falecido, mas eu gosto muito dos livros dele, chamado R.C. Sproul. Alguém chegou para ele, né,
ironicamente diz assim: eu devo louvar a Deus porque Ele escolhe apenas alguns, né? De uma maneira bem irônica. Aí ele disse: não, você deve louvar a Deus porque Ele ainda salva. Eu vou dizer de novo: a pessoa chegou ironicamente para ele e disse assim: eu devo louvar a Deus porque Ele escolhe apenas alguns. Ele disse: não, você deve louvar a Deus porque Ele ainda escolhe. Sabe por quê? Obrigado, meu irmão. Grande é o teu galardão. Então, veja, irmãos, porque o que aquele homem que chegou ironicamente para esse autor, ele desconhecia, meus queridos, é que a graça, ela é uma graça, ou seja, nós não merecemos. Você está entendendo, irmãos? Então, aquela pessoa chegou perguntando para ele, ironicamente, né? O que ele queria realmente perguntar era: por que Deus não salva todo mundo? Por que Ele só salva alguns? E o autor R.C. Sproul respondeu: nós devemos louvar a Deus porque Ele ainda salva, porque Ele não tinha que salvar. Os irmãos entendem, irmãos? Ah, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver conosco, irmãos, porque a consciência de que nós não merecemos a salvação, essa consciência, ela deve permear toda a nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa a você: você já se alegrou por ser salvo? Você já se alegrou? Irmãos, no evangelho de hoje, as pessoas se alegram porque recebem bênçãos, coisas materiais, é ou não é? Não é assim? Quando tem conquistas, eu nunca vi ninguém, quer dizer, vi no passado, né? Mas nessa geração de hoje nunca vi ninguém dizer assim: glória a Deus, eu sou salvo, não tem nada, mas sou salvo. Você já viu? É muito raro, não é? Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas estão perdendo esse conceito. A graça me alcançou. Olha, meu irmão, Deus não tinha por que me salvar, mas Ele olhou para mim ainda informe, na verdade antes da fundação do mundo, e disse assim: eu decidi salvar esse gordinho, eu vou salvá-lo, acabou-se, e não tem ninguém que possa levá-lo para o inferno. Você está entendendo, irmãos? A maneira certa de viver é sabendo que a salvação, ela é algo que eu não mereço. Tem muitas pessoas colocando Deus contra a parede, dizendo assim: olha, eu dizimo, eu oferto, eu faço campanhas, eu visito o ciclo de orações, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho títulos, portanto me ouça. Tem até um livro aí que ficou bem famoso, né? Dizendo: tome posse da bênção. E esse livro, ele ensina o cabo a botar Deus no canto da parede, dizendo assim: olha, vá lá e faça, peça a Deus, né, que Deus lhe dê seus direitos. Olha, meu irmão, que falta de respeito para com Deus. A graça de Deus me salvou, mas essa graça, ela não foi barata, não custou nada para mim, mas custou tudo para o Senhor, porque Ele deu a vida dele por mim. Então, meus queridos, esse conceito, esse pensamento deve permear a minha vida. Eu tenho que reconhecer a minha dependência da graça de Deus. Eu dependo da graça de Deus, sem Ele eu nada posso fazer. Então a maneira certa de viver, meus queridos, é sabendo que eu sou salvo. Ah, pastor, muitas pessoas dizem assim, vou até falar baixinho para ver se ninguém está ouvindo, só está entre nós aqui e o resto do mundo pela internet, né? Algumas pessoas dizem assim: mas os crentes são tudo metidos, porque diz que é tudo salvo. Sim, meu irmão, porque não depende de mim, porque se dependesse de mim eu estava para lá do 7º inferno. Sei quantos infernos existem no imaginário popular, né? Diz assim, os quintos dos infernos deve ter mais uns 2, né? Não dizem por aí. Eu não sei, se fosse por mim, meu irmão estava no 7º, mas Deus me salvou, a graça dele me alcançou. Eu dependo da graça e eu devo acolher essa graça e viver com gratidão ao Senhor, porque Ele me salvou. Irmãos, eu sempre digo aqui na igreja, eu vou dizer, até Jesus voltar, meus queridos, eu não posso ter 1 centavo no bolso, um carro novo, né? Um carro novo como de Rivaldo para andar, né? Eu posso não ter títulos, eu não posso não ter nada, mas uma coisa eu tenho: a vida eterna, e não depende de mim, depende dele. Ele morreu por mim, e esse conhecimento deve transformar a minha vida. E isso nos leva, irmãos, à segunda coisa que me faz viver da maneira correta. Está no versículo 12, acompanha aí: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e plenamente. Ou seja, meus queridos, agora que eu sei que a graça me alcançou, essa graça, meus queridos, ela deve impactar a minha vida.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não posso saber que Jesus morreu por mim, receber esse sacrifício e viver de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, ele diz assim, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Concupiscência, meu irmão, quer dizer um desejo desenfreado. Ou seja, meus queridos, para que eu possa viver de forma a agradar ao Senhor que me salvou, eu devo renunciar a este mundo. Os irmãos entendem, irmão? Essa semana alguém me perguntou, mas por que renunciar ao mundo? E eu disse, oxe, acha pouco, o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo, esse sistema mundano, não o planeta Terra, mas o sistema mundano, ele está nas mãos do maligno. Eu tenho que renunciá-lo. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso viver em conformidade com esse mundo, já que Jesus me salvou. Os irmãos entendem, irmãos? A graça de Deus deve impactar a minha vida no meu viver diário. Ou seja, irmãos, eu tenho que andar nesse mundo, eu tenho que trabalhar, com pessoas que não são cristãos, eu tenho que ter amigos que não são cristãos, eu tenho que fazer, digamos assim, relacionamentos com pessoas que não são cristãos, mas isso não quer dizer, meu irmão, que eu vá ser igual a eles. Não está entendendo? Porque, meus queridos, santidade, um professor que eu tive no seminário, ele dizia algo tremendo. Eu estou até com saudade dele. Ele dizia assim: santidade é nós andarmos na lama desse mundo sem se sujar com ela. Outro pastor que eu tive, eu estou muito saudosista hoje, esse outro pastor, ele uma vez pregando, ele disse assim: olha, nós temos que ser como o peixe, porque o peixe, quando ele está dentro do mar salgado, ele está ali, dentro dele passa aquela água, aquelas guelras dele, não é assim? Aí quando você pesca o peixe e vai pescar, vai fritá-lo, você precisa colocar sal, sim ou não? Uau, mas ele não estava no meio do mar salgado, porque ele não vem salgado. Nós temos que ser igual ao peixe, meu irmão, andar neste mundo, mas não se corromper com ele, não ser o mesmo, ser diferente. Os irmãos entendem, irmãos? E ele diz, o apóstolo Paulo diz aqui, que nós devemos viver de uma maneira sóbria. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ter bom senso em tudo. Os irmãos estão entendendo? Ter bom senso em tudo. O cristianismo é isso, meus queridos. Não é nem ser fanático e nem ser liberal demais. É ter bom senso em tudo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu não preciso viver uma vida ascética, sem comer por dias, flagelar o meu corpo, fazer promessas para andar de joelho, esse tipo de coisa. Eu não preciso viver assim, meu irmão. Eu não preciso ser fanático, mas também eu não posso viver, como a gente fala aqui na Paraíba, viver de bolo de qualquer maneira. Não é assim, meu irmão, sendo até pior do que as pessoas do mundo. Não, meu irmão, no cristianismo tudo é bom senso. Diga glória a Deus, irmãos. E ele ainda diz, nós devemos viver de maneira justa. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Não é, muitas pessoas entendem assim: devo viver de maneira justa, ou seja, Deus vai fazer justiça por mim. É aquela velha história desses hinos que tem por aí, Deus vai te vingar, não é assim que diz? Deus vai cobrar daquele que te humilhou. Não, meu irmão, andar de maneira justa é como Jesus falou lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, tem fome e sede de fazer justiça. Meu irmão, se eu quero viver de forma a que essa graça impacte a minha vida, eu tenho que viver de maneira justa. Ou seja, meus queridos, ainda que seja em detrimento meu, eu devo viver de maneira justa, da maneira certa. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Então o crente não pode estar por aí, meu irmão. Eu sei que isso vai de encontro a tudo que a gente vê na nossa, no nosso contexto, mas o crente não pode viver por aí comprando e não pagando. Não é assim, meu irmão? O crente não pode viver por aí dando o famoso jeitinho brasileiro. O crente não pode viver por aí, meu irmão, de qualquer maneira, sendo parcial. Mas ele tem que ser imparcial pela palavra de Deus, ainda que seja em detrimento próprio. Ele tem que ser justo. É uma palavra dura? É difícil? Sobretudo nos dias de hoje. Mas é palavra de Deus. Nós temos que viver assim. E Paulo ainda diz, meu irmão, que nós devemos viver de maneira piedosa. Muitas pessoas já esqueceram o que quer dizer a palavra piedade. A piedade quer dizer devoção. Ou seja, irmãos, nós devemos viver de maneira a levar o cristianismo a sério.
Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Muitas pessoas não estão levando o cristianismo a sério. O cristianismo é só uma filosofia, é um lugar legal que a pessoa vai no domingo para escutar boa música e escutar uma palavra que entre nos seus ouvidos e massageie o seu ego. Você vai vencer, você vai, ultrapassar. Irmãos, eu estava contando, antes do culto aqui, antes de nós iniciarmos o culto, que eu estive em determinado lugar e alguém chegou para mim. E eu disse, quer ver, vai me entregar uma profecia. Ela disse, eu tenho algo para lhe entregar, mas o senhor não crê, né? E eu balancei a cabeça como que dizendo, não quero mesmo não. Aí ela foi, voltou e ficou cutucando. Aí foi, quando chegou para mim, disse, eu vou entregar assim mesmo, botou a mão em mim, tome bênção, meu irmão. Mas foi bênção. Tudo, que todo mundo já sabe que vai acontecer. A sua igreja vai crescer. Esses jovens que você está à frente, e não sei o que, a tua família, os teus filhos, teu filho vai gravar CD. Não sabe ela que já gravou bem uns 4, mas tudo bem, aquela coisa toda. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas buscam isso, não é verdade, meu irmão? Massageamento de ego, aquela coisa. Peraí que Deus está me mostrando. Eu vou lhe dizer agora, meu irmão. A Bíblia diz que ao invés de nós estarmos buscando esse tipo de revelação, devemos estar com a revelação verdadeira. A palavra de Deus é levar o cristianismo a sério. Não é simplesmente mostrar ser uma coisa que não é, mas é ser uma coisa que vem de dentro. Cristianismo de verdade. Os irmãos entendem, irmão? É aquele cristianismo, meus queridos, que nos faz ser perseguidos, não é? Os cristãos, pode ver, meu irmão, os cristãos estão sendo perseguidos hoje. É aqueles que não arredam o pé do que é certo, não é verdade? Mas aqueles que estão sendo bajulados aí pela sociedade, é justamente aqueles que não estão levando o cristianismo a sério, estão pensando somente em si. Irmãos, nós devemos de fato viver vidas transformadas. Essa graça que nos salvou deve transformar a nossa vida, nosso viver diário. Nós não devemos ser crentes apenas no domingo, na hora do culto. Não, meu irmão, é durante a vida. O culto é apenas uma expressão do teu louvor. Toda a tua vida, em todos os momentos, você tem que ser, eu tenho que ser um cristão de verdade. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? E isso me leva ao terceiro e último ponto desta noite, meus queridos, que está no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se eu sei que a graça me alcançou, se essa graça transformou a minha vida, impactou a minha vida, os meus relacionamentos, nada mais lógico, meu irmão, do que esperar a volta do Senhor. Mas não apenas esperar, porque tem gente que está esperando da maneira errada, não é? É esperar e amar a volta do Senhor. É como disse, a oração que se chama de oração do Pai Nosso: venha o teu reino, não é? É orar por isso, é clamar, Senhor, venha. Irmãos, a cada dia que passa eu estou clamando mais, vem logo Jesus, porque as coisas estão difíceis, não é assim, meu irmão? Destruíram até a Barbie agora, né, meus queridos? A pobre da Barbie já não é mais quem é, agora é uma... Deixa pra lá, mas é uma pessoa que não tem muita... Eu vou dizer uma coisa aqui, basta ver as pessoas entendam errado. É uma pessoa, é uma mulher que não tem muito respeito, né? A Barbie agora é isso. Então, meu irmão, eu estou clamando a cada dia, eu sei que você também. E o Senhor diz através da sua palavra que nós devemos, irmãos, viver de forma a amar a volta do Senhor, a querer esta volta. Essa é a nossa motivação. Por isso nós não vivemos pro aqui e agora. Entenda, meu irmão, eu e você temos que trabalhar, temos que procurar o bem da nossa família, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é subir quando o Senhor vier buscar a sua igreja, uma igreja santa, imaculada e sem rugas, e diz mais, zeloso de boas obras. Olha só, meu irmão, nós temos que amar esta volta, querer esta volta. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus está voltando, meu irmão. Não vai demorar muito tempo, não. Porque se o Senhor demorar mais um pouco, a gente se destrói a gente mesmo, né? O ser humano vai se destruir. O negócio está feio, meu irmão. As coisas estão terríveis, o Senhor está voltando. E eu e você, como igreja, meu irmão, devemos viver a nossa vida esperando a sua volta. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse uma coisa primorosa. Ele disse assim: eu devo viver o meu dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. E alguém pergunta assim: oxe, mas por que amanhã? Porque, meu irmão, se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, hoje eu saia pedindo perdão a todo mundo. Era ou não era?
Você ia querer, meu irmão, estar brigado com alguém? Ia nada. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, você ia querer se consertar hoje. Você ia querer pagar as dívidas que você defraudou, irmão. Você ia querer pagar. Não é assim, meu irmão? Ia querer se consertar totalmente hoje. E Martinho Lutero disse isso e ele foi muito acertado. Devemos viver a nossa vida, meu irmão, no hoje, como se Jesus Cristo voltasse amanhã, porque nós não sabemos o dia e a hora, só sabemos que Ele está às portas para voltar, irmãos. Essa é a forma de viver corretamente, amém, irmãos? Viver sabendo que a graça me alcançou, viver sabendo que alguém morreu por mim para pagar os meus pecados. Eu devo viver, meu irmão, de tal forma que essa graça impacte a minha vida, viver santa, irrepreensivelmente. Não é assim que está na palavra, meus queridos? Viver de maneira justa e irrepreensível. E por fim, meu irmão, viver amando e ansiando a volta do Senhor. Esta é a maneira de vivermos corretamente. Irmãos, se nós fomos salvos pela graça, nós devemos viver de forma digna dessa salvação. A salvação, meus queridos, ela deve de fato impactar as nossas vidas. E o resultado lógico disso tudo é nós amarmos a volta do Senhor, é buscarmos essa volta. Amém, queridos? Porque não vai adiantar de nada, meu irmão, quando Jesus tocar a trombeta e você querer mostrar: não, peraí, mas aqui meu envelope de dízimo, não, peraí, as línguas estranhas que eu falo, mas eu fui no hospital. Meu irmão, não adianta, não adianta. Eu e você temos que estar em posição, preparados no agora, porque é no abrir e fechar de olhos. E não vai ter, espere, não, meu irmão, vai ser rapidamente. Os irmãos entendem? E antes disso, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você não sabemos o amanhã, não é verdade? A gente não sabe o dia da nossa partida. Não é assim, irmãos? Quando eu falo partida, eu estou falando da partida para a terra dos pés juntos. A gente não sabe, por isso que nós temos que estar hoje consertados com o Senhor, porque nós não sabemos. Podemos ir até antes do arrebatamento, não é assim? Eu não tenho esse projeto de morrer não, irmão. Eu quero ir no arrebatamento, que é melhor, mas eu não sei, não é? Eu não sei quando será, por isso eu devo viver a minha vida de forma a agradar o meu Senhor. Então, meu irmão, essa é a maneira de viver corretamente. Irmãos, que nós não imitemos os irmãos que estão andando por aí, não é? Dissolutamente. Inclusive o apóstolo Paulo nas escrituras diz: observai aqueles que andam dissolutamente e se afastem deles. Olha só, irmãos, é o que a Bíblia diz. Nós não devemos imitá-los, porque o evangelho hoje está muito distorcido. Existe um remanescente fiel, pessoas que buscam realmente viver conforme a palavra, e que eu e você esteja contado neste número daqueles que vivem pela palavra do Senhor. Amém? Vamos encerrar esse culto nessa noite.